A palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, verso 18, que diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão. E se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do seu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Eu li João capítulo 15, do verso 18 até o verso de número 21, onde Jesus vai alertar os discípulos sobre o ódio que vai existir no mundo. E esse alerta aqui, ele vai servir também para nós, como discípulos de Cristo, porque nós também somos discípulos de Jesus, mas precisamente esse contexto aqui, ele vai evidenciar os discípulos a entenderem o que eles vão passar após o processo do Calvário de Jesus. Jesus já está antecedendo a todos os discípulos tudo o que vai acontecer. A perseguição, o ódio, a morte, aquele que tentar ganhar a sua vida, esse perde, aquele que perder por amor a mim, esse ganha. Jesus começa a explicar aos discípulos que eles vão passar pelo mesmo processo e que se eles desejassem continuar com Cristo, eles deveriam fazer o caminho da cruz, né? Não negar a si mesmo, mas carregar a sua cruz. Jesus já está falando de coisas que ele enfrentaria lá na frente, né? O processo onde ele iria até o final, onde ele não desistiria. Ele estava ensinando os discípulos a aprenderem a suportar toda essa dor e entenderem que toda essa perseguição seria justamente por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Então, na verdade, aqui Jesus está explicando para eles, antes ainda de ser levado ao Calvário, Jesus traz a consciência dos discípulos de coisas que vão acontecer e um alerta para que eles venham aprender a se posicionarem no meio disso tudo e não se perderem quando tudo isso acontecer, né? Não se perderem, não ficarem dispersos. E você vê que, na verdade, isso vai acontecer um pouco, né? Quando Jesus morre, os discípulos vão ficar muito abalados, muito abalados. Tanto que você vai ver que Pedro, da primeira vez que encontrou Jesus, ele era pescador de peixes mesmo. E quando se encontra com Jesus, Jesus faz ele pescador de almas, né? Ele passa a se tornar um pescador de homens. Não será mais pescador de peixe, mas agora eu vou te fazer pescador de almas. Pedro caminha com Jesus durante o tempo, mas quando Jesus morre, e até então ele não tinha visto Jesus ressuscitado, antes ainda dele ver a ressurreição de Cristo, quando Jesus morre, ele tem um baque tão grande que ele vai voltar a pescar. E ele volta a pescar como pescador mesmo, como profissão mesmo, voltando ao seu ofício, porque literalmente você percebe a frustração que estava no coração dele. Isso é um detalhe tão importante que a Bíblia dá para nós, que se você observar, quando Jesus ressuscita, ele fala para os seus discípulos, diga a todos e a Pedro. Você vai ver Jesus falando isso. Jesus cita, diga aos discípulos e a Pedro. Por que Jesus fala de Pedro? Porque Jesus sabe como estava o coração de Pedro. Quando viu toda aquela cena, os discípulos viram toda aquela cena de morte, de dor, de sofrimento, crucificação. O impacto foi muito grande. E eles passaram a ser perseguidos também, né? Tanto que você vai perceber que eles vão procurar os discípulos de Jesus. As pessoas vão procurar os discípulos para tentarem também trazer consequências sobre a vida deles. E quando Jesus aparece pelos discípulos, né, quando ele ressuscita e aparece, uma das ocasiões vai dizer que eles estavam em um lugar como se fosse fechado, um ambiente fechado, e Jesus aparece no meio deles, né, dando a entender que eles estavam ali se escondendo de todo aquele cenário que eles estavam vivendo. E Jesus vai avisar os discípulos desse mundo, do que eles vão enfrentar, do que irá acontecer, para eles não temerem o mundo, para que eles não ficassem preocupados com o mundo, sabe? E essa não é a primeira vez que Jesus ensina os discípulos a não temerem o mundo,
Por quê? Porque em outros textos Jesus vai dizer: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? No mundo tereis aflições, vocês vão passar por adversidades. Antes de Jesus ser levado ao Calvário, ele vai orar pelos discípulos: Senhor, eu não peço que tire do mundo, mas os livre do mal. Então Jesus está preparando os discípulos para tudo que vai acontecer, para tudo que vai acontecer. Tudo. Jesus prepara, porque sabia que o baque dele seria muito grande. Durante muito tempo Jesus falou das coisas que os discípulos iriam passar. Agora, os discípulos precisavam entender que todo aquele acontecimento era um sinal que tudo que Jesus falou era verdade. Eles não precisavam ficar dispersos, preocupados ou se sentirem impactados, porque Jesus falou que iria para a cruz. Jesus falou que se entregaria por amor a nós. Os discípulos sabiam disso. Uma vez um dos discípulos, manifestado obviamente pelo diabo, o diabo tomou a boca deles, né? E tentou evitar Jesus de chegar à cruz, e Jesus falou que não, isso tinha que acontecer, porque era plano do Pai. Porventura ele rejeitaria a vontade do Pai? Se era para isso que ele veio para cumprir esse propósito de se entregar por amor a nós, né? Então, o mundo é algo que assustou os discípulos, o ódio do mundo, a maneira como o mundo veio tratando os discípulos. Só que não é uma coisa que os discípulos estão vendo agora. Jesus já estava ensinando há muito tempo. Então por isso que eu não tenho que temer o mundo. Jesus já estava me ensinando que o mundo ele teria aflições, que o mundo teria perseguição, que o mundo teria adversidade. Por isso que você não tem que temer as coisas desse mundo. Você não tem que temer as crises desse mundo. Você não tem que temer as dificuldades nesse mundo. Por quê? Porque Jesus falou que ele venceu o mundo. Ele venceu por mim, ele venceu por você, para que nós tivéssemos esperança, para que nós tivéssemos fé de acreditar que as coisas iriam mudar, para que nós tivéssemos credibilidade em uma vida eterna. Que ainda que permitam destruir a nossa carne, a nossa alma vai estar com Cristo no céu. E foi Jesus que falou isso. Não tema aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode condenar a sua alma para o inferno. Então, eu não preciso temer o mundo, Jesus está comigo. Eu não preciso temer o mundo, ele vai me dar força para vencer as adversidades. Todavia, Jesus ensina para os discípulos de como vai ser o mundo. O que vai acontecer? Perseguiram a ele, os discípulos vão ser perseguidos. Ele sofreu, os discípulos também vão sofrer. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro aborreceu a mim. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos. Eu entendo a frustração, eu entendo as dores do mundo, eu entendo as rejeições, eu entendo a perseguição, eu entendo a dor que vocês carregam. Agora saiba, se o mundo aborrece vocês, primeiro aborreceu a mim. Se vocês se sentem inconformados com a forma como o mundo está, com as coisas que estão acontecendo, primeiro aborreceu a mim. Jesus está demonstrando aos discípulos aqui que antes dos discípulos se sentirem chocados com tudo que o mundo iria fazer, primeiro o coração deles já havia sido aborrecido pelo mundo, por tudo que o mundo fez. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro que aborreceu a vós, aborreceu a mim. E se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como vós não sois do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. Aqui ele explica muita coisa. Inclusive essa palavra ela é muito presente nos nossos dias. Por quê? Porque Jesus está sendo muito claro que nós não somos desse mundo. E só que tem gente que tem prazer de viver nesse mundo, tem gente que se encontra nesse mundo, tem gente que encontra privilégio em viver nesse mundo, tem gente que consegue identificar um prazer maior de viver nesse mundo a ponto de não desejar a eternidade, a ponto de não desejar Cristo, a ponto de não desejar as coisas do céu. Céu para ele é na terra. Por isso que Jesus disse: se vós fosse do mundo, o mundo vos amaria. É por isso que nós que somos cristãos, que Jesus está falando que nós não somos do mundo, isso é uma verdade, porque a minha identidade ela não é do mundo, a minha identidade não é brasileira, a minha identidade ela é do céu. Eu sou cristão, eu sou lavado, remido no sangue de Cristo.
Então, antes de eu ser brasileiro, antes de eu ser dessa terra, eu sou do céu. Porque antes de eu ser gerado no ventre de uma mulher brasileira, eu fui gerado em Deus. Deus me gerou. A minha identidade vem dele. A minha construção vem dele. Ele me deu oportunidade de ter vida. Então, se eu fosse desse mundo, o mundo me amaria. É por isso que você vai ver o cristão sendo perseguido. Isso aqui é pouca gente que fala, mas há um preconceito religioso no ambiente que nós vivemos. Ok? É óbvio, não há uma perseguição de maneira literal como tem nos outros países. Mas que há um preconceito religioso, existe. Existe com o fato de você ser pastor, com o fato de você ser cristão. Só em você professar fé em Deus, as pessoas pegam todas as pessoas ruins, colocam no mesmo quadro, colocam no mesmo saco e dizem, você é esse tipo de cara. Generalizam tudo e você recebe a fama de coisas que você não tem nada a ver. Que não tem nada a ver com o teu caráter, com a sua essência, com aquilo que você carrega, com aquilo que você... Por quê? Porque o mundo odeia o cristão. O mundo aborrece o cristão. O mundo não tem prazer no cristão. Está na Bíblia, Jesus está falando isso. Se o mundo vos aborrece, saber que primeiro aborreceu a vós. Se vós fosse do mundo, o mundo me amaria. Por que o mundo me amaria? Porque eu faria a mesma coisa que o mundo. Eu viveria as mesmas práticas que o mundo. Eu realizaria as mesmas coisas que o mundo. Mas como eu não sou do mundo e não faço o que é do mundo, o mundo me aborrece. E é assim que toca a banda. É assim que a gente vive. É ou não é? É assim que acontece no mundo. Um cristão, ele vai ser aborrecido pelas pessoas. Qualquer ambiente que você vai, que você declara a sua fé, que você manifesta a sua fé, que você expressa a sua fé, por muitas pessoas, mas não por todas, por muitas você vai ser aborrecido. E quando Jesus fala aqui que o mundo vos aborrece, ele não está falando aqui que gente te aborrece, ele está falando do sistema que há na cabeça das pessoas. Esse mundo aqui é um sistema babilônico, é um sistema do pecado, é a influência da iniquidade na natureza humana. Então é isso que esse mundo representa. Então, essa influência maléfica, essa ideologia diabólica, essa influência contrária à vontade de Deus, à vontade de Jesus, os princípios da palavra, ela não suporta gente que é do céu. Por isso que o mundo me aborrece. Porque eu não sou do mundo. Mas se eu fosse do mundo, o mundo me amaria. Se eu fizesse o que o mundo queria, se eu vivesse pelas mesmas práticas que ele, seria altamente amado. Agora procura fazer a diferença. É só você perceber isso no teu dia a dia. Te amar para beber, para fumar, para cheirar, para se prostituir. Tem um montão que você vai encontrar no mundo. Agora diz que você se converteu. Diz que você vai para a igreja. Opa, é crente, agora é crente. Ó, entrou na caixinha, agora é crente. Por quê? Porque o mundo aborrece aquele que serve a Cristo. Não há comunhão de luz com trevas. Alguns até tentam adaptar a mentalidade, mas com o tempo percebe que não tem como ficar em cima do muro. Não tem como. Por quê? Porque luz com trevas não combina. Não tem como. Porque o mundo aborrece aquele que serve a Deus. Se eu fosse do mundo, tudo isso ia ser normal. Mas como eu não sou do mundo, essas coisas que acontecem me aborrecem. Tá vendo por que não dá para você ficar em cima do muro? Tá vendo porque não dá para você dizer que você é crente e você pratica outras coisas do mundo? Tá vendo por que não dá para você dizer eu sou cristão e fica pensando a mesma coisa que o mundo? Tá vendo? Tá vendo por que não dá para dizer que eu sou crente, mas eu sou crente só no rótulo e não tenho vida nenhuma com Deus e continuo fazendo as mesmas coisas que o mundo faz e vivo na mesma ideologia do mundo? Você não conhece a palavra. Você ainda não entendeu que você não é desse mundo. Porque a partir do momento que você é luz, as trevas se incomodam com a luz. Jesus falou isso, que assim como ele foi perseguido, que os discípulos também seriam perseguidos. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior que o seu senhor. E se não é o servo maior que o seu senhor. E se a mim perseguiram, também perseguirão a vós. E se vos guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Ou seja, não é o servo maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, vocês também vão ser perseguidos. Jesus está deixando claro aqui para nós, de uma maneira exata, que os discípulos passariam pelo mesmo caminho que ele passou. Perseguiram a mim,
vocês vão ser perseguidos também. E é isso que aconteceu. Tá? Quem conhece a história dos discípulos sabe que a maioria deles tiveram uma morte terrível. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, o outro perdeu a cabeça, o outro morreu a fio da espada, o outro morreu a apedrejamento. Todos eles tiveram uma morte terrível. Por quê? Porque decidiram andar no caminho com Cristo. Porém, Jesus disse que todo aquele que perde a vida por amor a Ele, esse a ganha. Mas aquele que tenta ganhar a sua vida, esse a perde. Percebe? Que Jesus vem explicando que tudo isso que está acontecendo, a gente viveria. Então não se desespera porque você está sendo odiado pelo mundo, porque o mundo está, se levantando contra você. Não se desespera não. Faz parte da palavra. Faça diferença no mundo. Seja a luz no meio do mundo. Brilhe no meio das trevas. E não deixe a escuridão do mundo ofuscar a luz que Jesus colocou dentro de você. Não deixe com que essa ideologia maléfica do mundo venha tirar a essência do teu coração, sabe? Você não precisa ser igual a todo mundo, você não precisa fazer o que todo mundo faz, você não precisa viver pela influência do mundo, você é influenciado pela palavra do Senhor. E Jesus disse que aquele que guarda a palavra do Senhor vai te guardar. E em outros textos da Bíblia fala-se a mesma coisa. Se você ler Provérbios capítulo 6, vai dizer que aquele que guarda a palavra protege, a palavra esconde, a palavra preserva. Né? É um princípio. Quando eu guardo a palavra me protege. A palavra me esconde, a palavra me preserva. Então, não se sinta espantado com o que você está vendo no mundo. Se você fosse do mundo, o mundo te amaria. Mas já que você não é do mundo, o mundo te aborrece. Agora tenta procurar a tua alegria no Senhor e não no mundo. Porque quando a sua alegria estiver no mundo, você vai se frustrar, você vai se ferir, você vai se machucar. Agora procura se alegrar no Senhor e você vai ver como as coisas serão diferentes sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Recebeu essa palavra de verdade? Então coloca aqui no comentário, escreve para nós, mostra o quanto que essa palavra te edificou. Não sei, declara aí, eu não sou do mundo, né? Se eu fosse do mundo, o mundo me amaria. Agora eu entendi porque a perseguição no mundo, porque Jesus falou, né, que perseguiram a ele, eu também seria perseguido. Eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo. Eu vou guardar a palavra, eu vou preservar a palavra, eu não vou fazer o que o mundo faz, eu vou ser diferente no meio do mundo, né? Coloca alguma coisa nos comentários para mostrar que essa palavra gerou efeito sobre a sua vida.